voltamos aqui para a nossa dispensa eletrônica. A gente conversou que a dispensa eletrônica, ela se perfaz em quê? Em um planejamento. E esse planejamento, professor, ele vai englobar lá o DFD, Documento de Formalização da Demanda. Nós vamos ter também o ETP, Estudo Estudo Técnico Preliminar. Nós vamos ter também o mapa de risco, ou análise de risco, como diz a lei. Depois que estivermos com isso tudo aqui estruturado, nós vamos fazer o quê? O nosso termo de referência. Nós vamos pesquisar o preço no mercado. Professora, quanto custa essa demanda que a gente quer? Quanto vai custar? Nós temos que saber na fase de planejamento da dispensa eletrônica. Nós vamos buscar se a administração tem recursos para quê? Para contratar, para adquirir. A administração tem o recurso necessário para a aquisição dessa demanda? O objeto foi especificado de forma clara e objetiva para que a administração busque de forma efetiva o que deve ser contratado? Nós passamos pelo parecer jurídico para saber se existe algo jurídico, se existe algum impeditivo para esta demanda. Nós fizemos esse controle prévio, é um controle prévio de legalidade. Nós fizemos o que aqui? Uma minuta de contrato. Fizemos? Fizemos. Então, professora, agora eu vou elaborar o aviso de contratação direta. O que é o aviso de contratação direta, professora? A dispensa eletrônica. Cadê a tela branca? A dispensa eletrônica, ela vai se perfazer na rua para que para que os fornecedores possam participar do aviso de contratação direta. Esse aviso de contratação direta, ele vai ter como anexo o termo de referência, que fez toda a condensação dos objetos de planejamento da licitação, os artefatos utilizados para planejar essa dispensa eletrônica, que também é utilizado na licitação. Ela vai ter como anexo uma planilha de preço estimado, é o preço limitador, é o limite de contratação para essa dispensa de licitação. Ela também vai ter como anexo a minuta de contrato. Por que a minuta de contrato, se for o caso, é anexo do aviso de contratação direta? As regras da contratação têm que ser prévias. Todo o critério de julgamento ele é feito objetivamente, ou seja, todas as regras de contratação já estão estipuladas para que você, fornecedor que vá participar, já as conheçam. Não existam nada que vá enfrentar futuramente do qual você não conheça. A regra ela é estipulada antes. Ah, que bacana! Voltamos então para a nossa fase de planejamento. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o aviso de contratação direta e seus anexos e vamos divulgar. A gente vai fazer o quê? A fase externa na contratação. Aqui nós vamos colocar de forma transparente e pública para que os fornecedores venham participar, para que o limite geográfico maior seja alcançado pela administração pública, para que toda essa eficiência da qual estamos discutindo seja, enfim, concretizada. As inserções da informação lá no sistema que a gente utiliza aqui no governo, na administração pública federal, a gente utiliza o Comprasnet. Essas inserções são feitas o quê?
Nós vamos inserir tudo aquilo que nós já manejamos antes. A gente define qual é a contratação recomendada, a dispensa eletrônica, a gente coloca o número da compra, o ano da aquisição, a gente coloca o que ali mais, professora? Com ou sem disputa. Nós utilizamos nessa contratação, de forma maior, mais ampla, disputa. Nós vamos colocar lá com disputa, porque nós vamos ter o que então? A fase de lances, onde é possível que as empresas, que os fornecedores façam a devida competição, cada um dando o seu lance. Dependendo do valor, é mais corriqueiro que se utilize o quê? Contratação com preferência para ME e EPP, ou equiparadas. Por que, professora, essa preferência? A lei diz que tem que haver. Quando não vai haver? Quando for justificado. Pode ser justificado? Pode. Quando aquilo que se pretende contratar não é possível buscar entre MEs e EPPs. Não é possível buscar nessas empresas de pequeno porte ou nessas equiparadas. Muitas vezes isso acontece, soluções de informática, subscrições, talvez você não encontre entre elas, mas o preço ainda continua sendo motivo para dispensa eletrônica. Beleza, professor, então aqui eu vou decidir a definição da contratação, dispensa de licitação. Modalidade eletrônica. Eu vou dizer o ano de contratação, eu vou colocar um número naquela conta, eu vou dizer se ela tem a margem de preferência para contratação de MEPP, se for o caso, e se não for, eu tenho que justificar, porque ela é corriqueiramente enquadrada com preferência para contratações feitas por MEPP. Por quê? Dada o seu baixo valor. Ah, então tá. Agora nós vamos passar então, professora, para os detalhes, a justificativa, a quantidade de itens dessa contratação. E por que ela está sendo feita sem licitação? Onde está essa justificativa? Onde estão essas quantidades de itens? Eu falei com você e nós já comentamos. A gente fez o quê? Um planejamento. E no planejamento nós temos o DFD, o ETP, o mapa de risco e o termo de referência. É lá que o agente de contratação vai buscar todas essas informações aqui que a gente vai colocar lá no sistema para divulgação. É lá que nós vamos ter todas essas informações. Eu vou saber o quê? Quantos itens eles pretendem. Eu vou saber o quê? O objeto dessa licitação. É sem licitação por quê? Por que que é dispensa? Eu tenho que colocar. Eu retiro isso de todas essas informações que foram feitas lá no planejamento. Tem a justificativa? Tem também. O agente de contratação busca a justificativa lá no termo de referência. Qual a justificativa para essa demanda feita por dispensa de licitação? O agente de contratação, que é a pessoa autorizada pela autoridade competente, designada por meio de portaria, que vai utilizar do seu CPF para registrar esses dados. A autoridade competente designa o agente de contratação, conforme é definido lá na Lei 14.133, para que seja o agente responsável de impulsionar esse processo, de de tornar possível, vai operar, vai fazer com que se concretize. Ok, então tá bom, professora. E aí? Eu coloco mais o que nesse sistema? Como eu falei para você, a gente utiliza o ComprasNet. Todos os campos preenchidos de acordo com o quê? Planejamento que foi estipulado. Nada é inventado, nada é colocado a posterior. Todas as regras descritas antes. O aviso de contratação direta vai descrever e vai trazer como anexo os valores pesquisados. Nós já pesquisamos antes, eles também vão ser incluídos. Eu vou dizer a quantidade, o valor, se ele é unitário, quanto ele vai custar, a estimativa desse preço. Eu posso colocar valor zerado? Aí vai depender da forma como você vai contratar. Mas o valor, a limitação para que haja disputa, vai estar presente lá. Vai ter essa informação. E o critério de julgamento?
A gente sabe que na Lei 14.133 nós temos os critérios de julgamento, tipo de licitação. Menor preço, maior desconto. Neste caso, se utiliza mais o quê? Menor preço. Pode ser maior desconto, depende do objeto a ser contratado, mas pode ser. E a divulgação, a gente já vem trabalhando, ela é feita de quê? De forma imediata. Inseridos os itens, inseridas as informações, inserido tudo que se pede, tudo que foi planejado, tudo que está descrito, ele já vai ser publicado de forma imediata, obedecer no horário de 8 às 18 horas. Imediatamente se conta o quê? Prazo de 3 dias úteis. No dia e hora combinada haverá disputa de 6 a 10 horas de lance. Dispensa salva, dispensa publicada, dispensa transparente, modo efetivo, eficaz, seguro. E aí, colocamos na rua, iniciada a fase externa dessa competição, dessa compra, dessa aquisição de baixo valor pela administração. O fornecedor vai ter o quê? Acesso ao sistema e vai poder lançar a sua proposta. Dentro desses 3 dias úteis, ele envia o seu primeiro preço, a sua proposta. É aquilo inicial, onde ele está dizendo assim: vou participar. Pode ser que seja o lance final? Pode ser que seja o lance final dele, mas pode ser o inicial, porque ele ainda vai ter de 6 a 10 horas para dar lance e competir com os demais. Nossa, professora, que legal, é sistêmico, é rápido, é eficiente, é moderno. E o envio pelo sistema para os fornecedores? O próprio sistema, ele encaminha para o fornecedor uma mensagem, o fornecedor se cadastra naquele ramo, naquela atividade, ele vai receber uma mensagem do sistema dizendo: olha, temos aqui uma busca de uma proposta daquilo que o senhor se cadastrou. Ele vai receber essa informação. E aí, encaminhada a sua proposta, no dia e hora marcada, ele poderá dar o seu lance. Todos aqueles licitantes que previamente deram a sua proposta são os licitantes que vão participar desta compra. Não se pode, não se pode participar a posteriori. Ele vai participar se ele previamente encaminhou a sua proposta. Aí ele passa para a próxima fase, a fase de lance. Fase de lance, disputa eletrônica. É a fase que traz o quê? Economia. Por quê? Nós vamos ter vários. Foi distribuído para o Brasil inteiro. Não se limitou a algum estado. Nós distribuímos, nós tornamos transparente e público para que o Brasil inteiro pudesse participar dessa disputa no modo eletrônico. Torna o processo ágil, torna o processo mais econômico, e isso tudo a gente já conversou. Na data e na hora estabelecida lá no aviso de contratação direta, abre automaticamente o sistema e os licitantes previamente cadastrados, os que deram proposta, os que foram no dia em que a gente colocou para a rua, a gente abriu a fase externa, aqui com o aviso de contratação direta e seus anexos, a gente colocou como vai dar essa contratação, o licitante vem e lança a sua proposta. No dia e hora marcada, ele vai o quê? Passar para a fase de lance. E essa fase de lance, ela tem uma duração de 6 a 10 horas. Em 6 ou 10 horas, ele pode dar lance. Dentro do sistema, tudo é feito automaticamente, de forma impessoal, de forma o quê? Eficiente. A duração, ela é calculada pelo sistema e ela tem que começar e terminar um dia útil. O acompanhamento é feito pelo agente de contratação, em que? Em tempo real. O agente de contratação, assim como é feito lá pelo pregoeiro, no pregão, na licitação, ele acompanha a disputa, ele vê em tempo real os lances.
Ele consegue visualizar, ele não vai ver, claro, por quê? Porque é um princípio também que ele não consegue abrir a proposta antes. Mas enquanto houver a fase de lance, ele consegue ver os melhores valores. Ele consegue ver todos os lances. E ele também pode o quê? Excluir um lance irrisório, se ele quiser. Então ele acompanha, ele torna mais eficiente pelo olhar humano, não só pela fase eletrônica, mas aqui então nós podemos dizer que existe o quê? Um olhar humano, são duas vias para que se torne a dispensa, essa modalidade de contratação o quê? Eficiente e segura. Além disso, o que que o agente de contratação, que é a pessoa que a autoridade competente nomeou para impulsionar esse processo, para tornar ele concretizado pela administração, ele pode chamar o fornecedor no chat. Lá no sistema Comprasnet, que é o que nós usamos aqui na administração pública federal, nós temos um chat como se fosse um WhatsApp entre você, agente de contratação, e o fornecedor. Você tem uma comunicação onde você vai poder resolver todos os problemas ou qualquer coisa que o agente de contratação precise para aquela compra. Ok, professor, então tá. Nós passamos pela fase de quê? Nós vamos lá, voltar lá na nossa tela, para voltar. Fizemos o quê? O planejamento. Planejamos? Planejamos e planejamos bem. Fizemos todos os documentos que foram necessários para quê? Para ter uma compra eficaz, para ter uma compra eficiente. Nós fizemos documento de oficialização, de formalização da demanda, nós fizemos o ETP, nós fizemos o mapa de risco, nós fizemos o termo de referência. Nós tivemos aqui uma minuta de contrato. Nós sabemos que há recurso para essa compra. Há lá o recurso. Nós tivemos também aqui um parecer jurídico, um controle prévio. Tivemos, né? Tivemos. E tivemos a autorização da autoridade competente para quê? Para inaugurar a fase externa, para divulgar a dispensa eletrônica. Então tá bom, nós planejamos, aí nós divulgamos. A gente está aqui, ó, divulgação. Colocamos na rua o aviso de contratação direta e seus anexos. Anexos. Vieram os fornecedores e inseriram as suas propostas. Proposta inserida no sistema. Fase de lances. Competitividade alta. Processo eficiente. E agora, professor? Agora nós vamos passar para a fase de quê? Julgamento e habilitação. A bola ainda está lá com quem? Com agente de contratação, pessoa nomeada pela autoridade competente. Encerrou a disputa, encerrou a etapa de lances, vamos agora verificar a classificação da proposta. É uma classificação numérica, baseada apenas no menor valor. O sistema fecha a fase de lances e começa a fase de julgamento. Para que haja a fase de julgamento e habilitação, ele te gera uma classificação dos fornecedores, dizendo que este ou este preço aqui é o mais barato e classifica como primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. O agente de contratação fica adstrito a essa classificação. Ele tem que chamar pela ordem. A administração vai o quê? Verificar a proposta do menor preço. Ela vai acessar agora, neste momento, quem são os fornecedores classificados. Aqui ela tem, o agente de contratação tem acesso a quem está classificado. Antes não, ele tinha acesso apenas a valor, a proposta com valores. Aqui ele tem acesso a quem são os fornecedores. Ah, então tá bom, mas professora, e se o valor estiver acima daquele valor pesquisado lá no planejamento?
Se o valor estiver acima do limite, nós falamos que o limite é o valor pesquisado. Nós passamos para a fase de negociação. O agente de contratação, por meio do chat, que é o sistema que nós usamos do Comprasnet, chama o fornecedor e pergunta para ele: vamos negociar o seu valor. Está acima? Ou talvez o pregoeiro, no caso aqui, o agente de contratação, acredite que o valor dele ainda pode, mesmo dentro daquele limite que a administração pública perseguiu, ele acredita que ele ainda possa diminuir um pouco o valor e buscar uma proposta ainda mais vantajosa. Ele pode negociar nesse sentido? Pode. Tanto para baixar o valor se estiver acima, quanto também para negociar um valor até menor do que ele estipulou. Ah, tá, então ele vai lá e negocia. Neste momento, feita a negociação, ele pede que ele envie a sua proposta atualizada. Ela está diferente da proposta inicial dele lá, quando nós iniciamos essa fase de disputa. Passamos a fase de julgamento, enviou a proposta, o agente de contratação precisa verificar se aquela empresa, aquele fornecedor está o quê? Habilitado. São os documentos exigidos por lei. Eles têm previsão de ser substituído pelo SICAF. Ok, o SICAF tem lá qualificação jurídica, regularidade fiscal, trabalhista e econômica, pode ter a qualificação técnica e tem também a qualificação econômica. Ele pode substituir, mas se ele ainda assim quiser ver os documentos, ele pode pedir para a empresa? Pode. Pode e pode pedir e deve pedir. Ele pode pedir que ele atualize também, porque muitas vezes o fornecedor esquece de ir lá no SICAF e atualizar a sua qualificação jurídica. Tem lá um ato constitutivo muito atrasado, já antigo, ele pode pedir um novo, uma atualização. Feita essa fase da habilitação, onde o agente de contratação solicita esses documentos, ou pode também ter mais algum documento que precise ser complementado, vamos supor, uma qualificação técnica, precisa ser complementada com um contrato que diz respeito ao atestado de capacidade técnica, pode ser solicitado. Aquilo que o agente de contratação quiser solicitar, que for da sua responsabilidade para que a demanda que será lançada para a área competente, que é a área demandante, analisar aquela proposta, ele pode solicitar. Ele junta todos esses documentos e envia para a área competente, para a área demandante, a área de planejamento, decidir sobre a aceitação da proposta. Ela faz o quê? O julgamento da proposta. Por quê? Porque o agente de contratação, segundo a lei, pode requisitar subsídios para que ele aceite a proposta. E nada mais justo do que esse agente perguntar para quem fez a fase de planejamento, para quem pesquisou, para quem orientou daquela forma, se aquela proposta que apareceu ali em primeiro lugar, com valor menor, com esses documentos, com todos os documentos anexados ao processo, e ir para a área demandante, que vai falar: aceita a proposta? Se a área demandante disser assim: não, essa proposta não atende, a solução prevista não está no nível de igualdade com o que nós pesquisamos, ela é inferior, não foi isso que buscamos, a nossa solução ela é superior. Tem que ser uma recusa baseada em critérios objetivos. O agente de contratação recebe como resposta que a proposta foi recusada. E assim ele vai perseguir o mesmo caminho. Ele poderia aceitar? Não. O agente de contratação ele não participou da fase de planejamento. Quem decide e dá subsídios para aceitação ou recusa da proposta é a área de planejamento. Foi quem perseguiu e disse qual era a justificativa para aquela contratação. Mas se a área concorda, ela diz: ok,
É isso que nós pesquisamos, é essa solução que nós queremos. Nós vamos dar sequência e vamos passar para a fase de adjudicação e homologação. Essa fase, ela já está descrita à autoridade competente. Juntado todos os processos artefatos, passamos então para a fase de planejamento com os artefatos. Fizemos o aviso de contratação direta, divulgamos. Fizemos a proposta, o julgamento, a área de planejamento diz que aceita, juntamos a habilitação está tudo ok, passamos por todas essas fases, esse processo segue para quem? Para a autoridade competente. Ela vai adjudicar e homologar. Ela adjudica a proposta, o objeto dessa demanda, dessa dispensa, e ela homologa a dispensa eletrônica, a própria dispensa eletrônica. De modo que, com a adjudicação, torna certo que esse fornecedor ele tem prioridade nessa contratação, mas ele não tem direito subjetivo à contratação. Ele não tem direito à contratação, ele tem direito de ser chamado em preferência. Foi adjudicado o objeto a ele. E essa dispensa eletrônica ela é homologada pela autoridade pública. Ah, professor, então quer dizer que na fase de adjudicação e homologação não é o agente de contratação? Não é mais. Na lei anterior, o agente de contratação, ele fazia a adjudicação, ele adjudicava a proposta. Ele dizia que a proposta era aquela, era correta, adjudicava para o vencedor. Hoje não, quem faz essas duas fases dessa dispensa é a autoridade competente. Então, agora, feito todo esse planejamento, passando por todas essas fases que eu mostrei aqui para vocês, para a gente ter uma dispensa eletrônica mais eficiente, mais célere, mais segura, eu quero mostrar para vocês os riscos que a gente poderia ter numa licitação mal conduzida. E a gente falou de um deles lá, ó, o fracionamento indevido, que inclusive pode ter consequências muito sérias. O que é o fracionamento indevido, professor? Você, lá na fase de planejamento, não planejou bem. Você não viu que talvez a administração precisasse de mais quantidade, decidiu comprar forro de mesa 3 vezes. É o mesmo ramo de atividade. Não pode contratar no mesmo ramo de atividade várias vezes. Por isso, hoje, a lei elencou o planejamento ao princípio do planejamento. Outro erro que também não pode ser aceito é a ausência ou deficiência no planejamento. Veja, se você tem uma dispensa eletrônica com o seu planejamento deficiente, inadequado, ela traz uma série de consequências. Na verdade, quando você não faz o planejamento, ela vai te acarretar uma compra de um objeto que talvez não dure todo o seu ciclo de vida necessário, não te traz uma proposta vantajosa, ou seja, com um bom preço e uma boa eficiência, com a qualidade que deve ser. Talvez um planejamento mal feito traz uma compra, uma aquisição mal feita. Outro problema é você dizer que eu usei a dispensa emergencial para quê? Para solucionar. Quando a dispensa, a emergência, ela tem que ser o quê? Para estancar, fazer um reparo, construir algo que só vale estancar aquela solução. Porque se você precisar reconstruir, você deve fazer outro planejamento para que se faça o que é o resultado final. Não estamos falando de emergencial aqui, então. Outro problema que podemos notar, que acontece muito na administração, é você trocar a dispensa pela inexigibilidade. Isso acontece muito quando você vai contratar o quê? Treinamento. Se você contrata um profissional com notória especialização,
com todas as características únicas para aquela contratação, nós estamos falando de quê? De uma inexigibilidade e não de uma dispensa, porque a dispensa tem que se encaixar perfeitamente dentro daqueles valores do inciso 1 e 2. Mas nós estamos falando aqui de dispensa. Se for inexigível, é um ato vinculado do administrador. Outra situação, né, a ausência de análise jurídica. A O controle prévio de legalidade, ele é obrigatório, mesmo naqueles casos que eu falei para você que ele é dispensável, mas ele é dispensável porque ele tem um parecer o quê? Padrão. Se ele tem um parecer padrão, é porque existem situações similares que podem ser aplicadas a eles, e não porque ele vai ser dispensado. Outro problema que podemos ter e correr risco aqui, ó, é na habilitação dos fornecedores que chegam. Não pode ser dispensado nenhum documento. O agente de contratação não pode permitir que um fornecedor seja contratado se ele está irregular com a fazenda, se ele está irregular com as regularidades fiscais dele, se ele está irregular, seja com qualquer documento da sua qualificação jurídica, das suas regularidades fiscais, trabalhistas, ele não pode estar irregular com nenhuma delas. Se a área de planejamento solicitou que ele tivesse também uma qualificação técnica, isso também não pode ser dispensado, desprezado. Outro problema que a gente pode ter é o desprezar o preço que a administração estipulou, nosso limite. Ele não pode ser desprezado de forma que a gente tem que o quê? Negociar. O preço tem que estar abaixo do limite que foi perseguido lá no planejamento de licitação. Então, finalizamos essa parte e vamos poder passar por todos aqueles artefatos que a gente que foram mostrados aqui na fase de planejamento, para que eu possa te mostrar como você vai preenchê-los de forma eficaz para a gente ter uma compra melhor, mais segura e, claro, para perseguir, para buscar a proposta mais vantajosa para a administração. Obrigado, te aguardo no próximo bloco.